Olá, pessoal! Chegou a hora de eu revelar a lista das melhores séries de 2022, ou melhor, das minhas séries favoritas de 2022. E como vocês podem reparar, eu enrolei um tanto para publicar o vídeo, porque esse é um momento que eu acho super tenso e complicado. Por uma razão simples: por mais que a gente corra atrás dos lançamentos, quem é que consegue ver tantas horas de programação? Mas eu fiz o possível, de forma que, se alguma série importante não está nessa minha lista de favoritas, grandes chances de que eu não tenha gostado dela. Ou pode ser que ela simplesmente tenha me escapado. Sem mais delongas, então aí vai a minha seleção pessoal em nenhuma ordem em particular de preferência. Melhor surpresa do ano? Andor, da Disney Plus. E não é só porque essa série excelente vem na sequência de tantas decepções com títulos do universo Star Wars. É porque ela é boa em termos absolutos, não só em termos comparativos. Ela tem a supervisão e o roteiro peritos do Tony Gilroy. Ela observa esse universo Star Wars por um ângulo muito original, quase nada explorado antes e muito pertinente no momento atual. Ela tem um elenco fantástico, Diego Luna à frente, uma direção de arte com função narrativa de fato, e ela faz uma coisa que era urgente: levar Star Wars à idade adulta. Muitas vezes, problemas adultos acontecem com pessoas que ainda não chegaram lá e não têm o equipamento emocional para lidar com eles. Essa negociação dificílima está no centro da maravilhosa segunda temporada de Euphoria, da HBO Max. Parte dos espectadores não gostou dessa segunda temporada pelos exatos motivos que fazem com que eu admire ela imensamente. É a maneira como o criador, o Sam Levinson, mostra que a implosão da Rue, a protagonista da Zendaya, não é um evento isolado. Ela faz parte de uma teia imensa de negação, mentira, sublimação, frustração, desapontamento, carência, solidão, uma teia em que todos os personagens e todos nós, espectadores por extensão, estão enredados. Além disso, Euphoria tem um dos melhores usos narrativos de fotografia desse ano. Aliás, poucas séries de 2022 exemplificam tão bem os modos como fotografia, blocagem de cena, direção, montagem, criação de cenário potencializam um tema e expõem esse tema quanto The Bear, ou O Urso, do Star Plus. Vale dizer que essa tradução The Bear por O Urso não está incorreta, mas é um problema, porque to bear em inglês é suportar, e a série poderia ser interpretada também, aliás, muito apropriadamente. Esse título seria interpretado como a suportação, ou o ato de suportar. Isso porque a ansiedade do protagonista, que é o genial Jeremy Allen White, e dos outros personagens, faz com que a cozinha de um restaurantezinho que está mal das pernas vire uma panela de pressão existencial, na qual também a gente, os espectadores, são colocados para ferver. É uma estreia notável, implosiva, do criador Christopher Storer. Com uma linguagem, um ritmo e uma taxa de compressão completamente diferentes, Ruptura, ou Severance, da Apple TV Plus, também ilustra de uma maneira que eu acho exemplar essa sinergia entre todos os elementos de uma produção. O Ben Stiller dirige 7 dos 10 episódios dessa série que, de longe, tem a premissa mais original desse ano, e que ataca de uma maneira primeiro alegórica e depois cada vez mais direta e com uma escalada de tensão milimetricamente calculada, um assunto que talvez seja o mais central desse momento histórico: a doutrina de que é preciso barrar ou se proteger de toda dor, frustração, sofrimento, contrariedade. O que a série trabalha, entre várias outras coisas, são as perdas irreparáveis que essa amputação psicológica acarreta. E, falando em sofrer, a combinação primorosa de live action e animação de Ollie, o Coelhinho Perdido, uma minissérie em 4 episódios da Netflix,
partiu meu coração em 1000 pedaços. E daí partiu esses 1000 pedaços em outros milhares de pedaços, antes de, no fim, remendar as coisas, mais ou menos. Em princípio, essa é uma minissérie para crianças, mas olha, poucas vezes essa distinção fez tão pouco sentido para mim. Foi doloroso, mas foi lindo. Vamos continuar aqui no tema da dor e do sofrimento, porque foi incrivelmente dolorosa, mas lindíssima também a jornada do Tommy Shelby, o protagonista de Peaky Blinders, da Netflix, formidavelmente interpretado pelo Cillian Murphy. Peaky Blinders acabou nesse ano, na 6ª temporada, e foi apaixonante como sempre. E olha, visualmente talvez tenha sido ainda mais suntuosa que todas as outras temporadas. Eu sei que o Peaky Blinders caiu no gosto de um público com umas ideias esquisitas, e isso desanima uma outra parte do público de conhecer a série. Mas, francamente, eu não sei como isso foi acontecer. Peaky Blinders defende o oposto do que esse pessoal estranho acha. A série é virulentamente antifascista, ferrenhamente a favor das personagens femininas dela e, não menos importante, tudo que o Tommy Shelby acha que ele está construindo por meio da violência, da corrupção, da manipulação, é, na verdade, a destruição física ou espiritual dele e de todo mundo à volta dele. Não por acaso, o Steven Knight, o criador dessa série incrível, fez questão de terminar tudo levando o Tommy para o lado de lá de tudo que ele fez. Já em Barry, na HBO Max, a redenção é algo que escapa continuamente ao protagonista criado e interpretado pelo Bill Hader. Essa é uma série maravilhosa, teve este ano a 3ª temporada, que foi um estrondo. Vai ter uma 4ª. O Barry é um veterano traumatizado do Afeganistão, que na volta virou matador de aluguel, depressivo, e numa reviravolta ele acha que ele vai ter uma nova chance virando ator. O problema é que o Barry tem bagagem demais e ela nunca para de ser despejada na porta dele. Olha, essa é uma série que leva aquela expressão comédia dramática para um outro nível completamente diferente. É impossível saber onde uma coisa termina e onde a outra coisa começa. E tudo aquilo que é mais cômico na série é também o que é mais dramático ou até trágico. Já em Ozark, da Netflix, que esse ano terminou na 6ª temporada, a única personagem que tentou sair do lodaçal de corrupção, de violência, de venalidade em que os outros personagens estão com os pés fincados deliberadamente e com gosto, essa pessoa que tentou escapar pagou o pior preço. Minto, tinha um outro personagem também que ainda podia talvez ter alguma salvação, mas essa é uma série profundamente pessimista e termina com esse personagem indo para o lado de lá da força. Outro ponto altíssimo aqui, nunca eu vi um elenco representar a aniquilação espiritual com tanta garra, tanto virtuosismo quanto esse aqui, com Laura Linney, Julia Garner e Jason Bateman à frente. Esplendorosa. Dahmer, da Netflix, é a primeira de uma nova sequência de séries em antologia, um formato que o Ryan Murphy adora, agora com a marca Monster. Foi dificílimo para mim assistir essa minissérie. O Evan Peters brilha no papel absolutamente tétrico do Jeffrey Dahmer, que ficou conhecido como o canibal de Milwaukee, o que é uma descrição bem literal. O Dahmer tinha uma coleção de transtornos de personalidade, mas a série não tem a presunção de resolver o enigma de quem era o Dahmer. É impossível compreender como uma pessoa como essa acontece. O que a série quer por meio dessa e de outras atuações formidáveis e de uma direção de arte tão boa que faz a gente sentir cheiros é, por um lado, recuperar a história das 17 vítimas conhecidas do Dahmer. Outro objetivo é deixar muito claro que o Dahmer agiu com cúmplices tão monstruosos quanto ele.
Um sistema policial e um sistema jurídico que poderiam ter parado ele várias vezes, mas não pararam, porque ele era branco, bem apessoado, e as vítimas eram homens ou rapazes, homossexuais, latinos, negros ou asiáticos. Racismo, homofobia e uma crença na superioridade branca. Isso foi o que deixou o Dahmer livre para matar 17 inocentes. Eu gosto mais da primeira temporada de The White Lotus, da HBO Max. Porque eu acho que na primeira temporada o criador, produtor, roteirista e diretor Mike White é implacável com os personagens e eu gosto disso. Nessa segunda temporada ele é mais compreensivo, eu acho, com os tipos que vão passar uma semana em um resort, agora em Taormina, na Sicília. Pelo que eu pude verificar sem muita ciência, essa é a razão pela qual tanta gente prefere essa temporada, porque é possível ter alguma simpatia. Eu vou manter a minha opinião, mas não tem dúvida, o Mike White arrasa aqui de novo. Esse é o teatro de marionetes dele. Ele está no controle de todas as cordinhas. Por outro lado, poucos diretores traduzem tão bem o caos e a anarquia quanto o Danny Boyle. Como, além disso, o Danny Boyle estava ali no meio da ferveção na Inglaterra dos anos 70, ele é o cara certo para contar a história dos Sex Pistols. Sex Pistols, para quem não sabe, é a banda que, por razões de completo pandemônio, foi o ícone do movimento punk. Eu não ouço ninguém falar de Pistol. Tá no Star Plus. E eu recomendo, porque eu adorei a pegada, adorei o elenco e terminei meio triste de pensar como hoje em dia seria virtualmente impossível uma erupção anárquica de energia sem rumo, mas tão brilhante quanto essa. E por outro lado, eu fiquei feliz de ter nascido quando eu nasci. E rola muito caos e muita anarquia também em Cleo, uma minissérie alemã da Netflix que trata de uma super assassina a serviço da Stasi, a temidíssima polícia secreta da Alemanha Oriental. A Cleo vai para a prisão quando armam para ela, e na saída, uns poucos anos depois, ela encontra o muro caído, a Alemanha reunificada, o comunismo enterrado. Como a Cleo já era meio desequilibrada antes, aí ela fica doidinha mesmo, porque ela perdeu todos os pontos de referência. E ela arrasa, detona no papel, ela corporifica ali a perfeição, a delírio, a ação, o drama, o suspense, que sempre vem em doses inesperadas e em combinações imprevisíveis. Se o Taika Waititi errou feio esse ano com Thor, Amor e Trovão, por outro lado, o Taika acertou em cheio com Nossa Bandeira é a Morte, na HBO Max. É uma série meio cômica, meio muitas outras coisas, que, por incrível que pareça, se baseia numa história verídica de um cavaleiro inglês sem noção que decidiu ser pirata, não tinha nenhuma qualificação para o posto, mas acabou cruzando o caminho com o Barba Negra, que foi o mais temido, mais legendário dos piratas. E eu não conto mais para não estragar. Se alguém aqui tem preconceito com dorama e cadrama, eu recomendo, então, conferir Pachinko, da Apple TV Plus. Pachinko segue a Sunya, a protagonista, da infância à adolescência, paupérrimas na Coreia da ocupação japonesa, ao longo de 3 gerações. Chega até os anos 80. A série altera um tantinho ali a estrutura do romance que está sendo adaptado, mas ela faz isso com um efeito muito bom. Ela é linda de olhar, linda de ouvir, desde a abertura, que é bárbara, e sim, é melodrama, mas é melodrama da melhor qualidade. Better Call Saul, da Netflix, terminou esse ano. Terminou na 6ª temporada de uma maneira sublime. Que roteiro, que cinematografia, que personagens maravilhosos, que atores fantásticos. Que criação incomparável do Vince Gilligan e do Peter Gould.
Olha, o Mike do Jonathan Banks, o Nacho do Michael Mando, o Howard do Patrick Fabian, o Sol do Bob Odenkirk, claro, e a Kim Wexler da divina Rhea Seehorn. Todos eles partiram meu coração de um jeito que não tem conserto. Eu vou sentir muita falta deles, mas muita falta por todos os anos que vierem. É uma das séries da minha vida. E, finalmente, para encerrar essa lista, eu comecei a assistir A Casa do Dragão da HBO Max com alguma trepidação. Não porque eu tivesse ainda revoltada com o final de Game of Thrones, já superei, nada a ver, mas pelo motivo oposto. Eu estava trepidante pelo tanto que foi incrível fazer parte daquele que eu achava que tinha sido o último fenômeno cultural coletivo dessa era, que foi Game of Thrones. Mas Casa do Dragão, para mim, reviveu toda essa excitação. O bombardeio de tweets na segunda-feira, todo mundo comentando, discutindo personagens preferidos, odiando outros personagens. Eu acho, inclusive, que em vários aspectos objetivos, A Casa do Dragão superou Game of Thrones, porque foi uma temporada inaugural em que cada episódio conseguiu ser melhor do que o episódio anterior. E que elenco, que espetáculo que o Paddy Considine deu como Viserys. Olha, eu arrisco dizer que essa foi a melhor interpretação masculina de 2022, não só em séries, mas incluindo aí o cinema. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.